Alô, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, é um prazer enorme mais uma vez poder contribuir de alguma forma com você. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lila e bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho sobre o currículo paulista Povos Migrantes, tá? Hoje precisamente falaremos sobre o primeiro capítulo de uma forma bastante geral. Então vamos lá. O que a gente encontra aqui no nosso primeiro capítulo, Pro? O currículo ele é pautado em algumas leis. Quais são essas leis? Primeira lei que nós encontramos aqui é a seguinte: é a política municipal para a população imigrante e também a lei número 16.478 de 2016. Além dessa pauta, né, além deste documento, que o currículo ele está em consonância, a gente tem também a tríade, o compromisso da educação da cidade de São Paulo, que a gente encontra já, por exemplo, falando no currículo da educação infantil ou no currículo dos anos iniciais. Tem vídeo aqui no canal já onde eu falo um pouquinho melhor sobre essa tríade. E o que seria essa tríade? Bom, primeiro, a educação integral, aquela que dá ao aluno possibilidade de ser atendido e de se desenvolver integralmente. Depois, a educação com equidade e, por fim, a educação inclusiva. E claro, quando a gente fala de imigrantes chegando na nossa cidade, eles precisam ser o quê? Inclusos. E quando eles conseguirem ser inclusos, eles precisam receber uma educação com equidade e, para isso, uma educação integral, tá? O currículo, neste primeiro capítulo, qual que é a intenção dele? Nos trazer alguns conceitos. É mesmo uma conversinha muito tranquila, onde ele fala sobre alguns conceitos para que a gente possa entender, de fato, essa ideia gerada em torno da migração, tá? Então, ele fala o seguinte: que migrar, o ato de migrar é quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro lugar na intenção de permanecer neste lugar ou de passar um certo tempo, sendo esse tempo longo ou curto, tá? Ou seja, migrar é diferente de turista. Migrantes, na realidade, é diferente de turista, tá? Isso quem fala é o currículo. E dentro dessa migração a gente pode encontrar os migrantes internos, ou seja, dentro do nosso país, e os migrantes internacionais. Não preciso explicar. No currículo a gente entende também, encontra a explicação de por que é usada apenas a palavra migrante. Sendo que a gente conhece muito bem tanto emigrante quanto imigrante. O currículo decidiu que usará apenas o termo migrantes. Então, quando você ouvi-lo, você pode pensar e analisar ali o contexto para entender se trata-se de um emigrante ou de um imigrante. Mas que caso você queira utilizar esses outros dois termos, tá tudo bem, porque eles são corretos também, tá? Na questão de migração, na questão dos imigrantes, o currículo ele explica um pouquinho o que acontece com os migrantes, porque nem sempre o migrante ele sai do seu país porque ele quer, tá? Às vezes ele vem do quê? Numa situação de refugiado. E o que seria refugiado segundo o currículo? São aquelas pessoas que por diversos motivos, sejam de religião, de etnia, de raça, de questões sociais, enfim, ou por ter inclusive a sua vida em perigo, essas pessoas se veem obrigadas a sair, pedir abrigo em outros países, tá? E fala ainda que essa questão de refúgio não é algo que acontece de um dia para o outro, que a pessoa que tem interesse, ela precisa entrar com um processo administrativo, se assim eu posso dizer, e aguardar um tempo até que o Estado, o país analise para que dê o visto ou não. Mas enquanto essa pessoa aguarda, ela tem proteção internacional, certo? Nós encontramos também no currículo a questão da legislação. Então, quando a gente fala de legislação, agora falando de migrantes e educação, tá? Primeira lei suprema que nós temos no nosso país é a Constituição Federal de 1988. Nela nós temos os artigos 205 e 206 que versam sobre essa questão
da educação para todos, que o governo é obrigado a ofertar às crianças, a possibilitar, promover subsídios para que essas crianças recebam educação de qualidade e possam se desenvolver plenamente. Isso dentro da Constituição. Logo em seguida, após a Constituição, nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também vem corroborar com a ideia da Constituição Federal. Logo em seguida, a gente tem, em 1996, a LDB, então, Lei número 9394/96, que fala sobre a educação para todos e, na verdade, também uma educação inclusiva. E, por fim, a gente acaba encontrando agora falando aqui em São Paulo, que em 2016 foi criada a Lei número 16.478, que fala sobre o seguinte. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Essa lei fala o seguinte, ela vem para garantir aos migrantes o acesso aos direitos tanto sociais como de serviços públicos. Então, a partir de 2016, qualquer migrante na nossa cidade, né, São Paulo, tem acesso a qualquer benefício, a qualquer assistência social e também de serviços públicos. E ainda essa lei vem também para promover o respeito à diversidade, às culturas que são tão diferentes que vêm chegando aqui no nosso país. Em 2017, a gente tem uma lei nova, é a Lei de Imigração, porque como a gente encontra no currículo povos migrantes, a gente consegue perceber ali que antigamente o nosso país não era tão favorável aos migrantes, que até 95 ali a gente tinha uma situação bastante complicada, mas só em 2017 vem no âmbito nacional essa lei da migração, e a partir de 2020, aqui em São Paulo, passa a existir o Plano Municipal de Imigrantes. Esse plano municipal ele contém 80 ações que são pretendidas de serem cumpridas até 2024. Um outro fator que eu esqueci de mencionar é que é o seguinte, quando a gente fala aqui em quais os documentos que o currículo ele se pauta, ele é pautado também em 2 objetivos das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Quais são esses objetivos? O objetivo 4 e o objetivo 10, tá? Que trata sobre a educação e trata também sobre o atendimento igualitário aos povos, tá? O capítulo 1, ele é finalizado com uma sugestão de dinâmica, posso assim dizer, a ser desenvolvida tanto com alunos, mas que também possa ser desenvolvida com professores, seja numa reunião pedagógica, numa TPC, numa GEIF, enfim. Como que é essa dinâmica? É você pegar o grupo que está ali reunido, dividir em grupo A e grupo B. O grupo A, por exemplo, tende a fazer um círculo e se fechar, braço com braço se fechar. O grupo B, que está em volta, precisa tentar entrar dentro do círculo, tá? Ele precisa transpor as barreiras. E isso claramente para nos fazer enxergar quais são, né, as barreiras que os migrantes eles encontram primeiro para conseguir entrar nos países ou no nosso país, para conseguir estar, para conseguir acesso à educação de qualidade, por exemplo, e depois estendo aqui quais são essas outras barreiras. Porque tanto eles quanto nós temos grandiosas barreiras, como por exemplo, questões de cultura mesmo, e a maior de todas eu acredito que seja a barreira da língua. Não é mesmo, Pru? E sobre essa questão da linguagem, da educação dentro das escolas, dentro das salas de aula, o currículo nos diz que é o seguinte: os professores precisam lançar mão, encontrar metodologias de aprendizagens para conseguirem atender a estes alunos que estão chegando dentro das salas de aula. Claramente, o primeiro capítulo ele foi mais mesmo para nos esclarecer sobre alguns conceitos, algumas coisas. Nos próximos capítulos veremos aí o que é que ele vai nos falar em relação a, por exemplo, o ensino dentro das salas de aula, porque como é que a gente consegue fazer isso? Eu adoraria saber falar francês, por exemplo, mas não sei. Eu adoraria saber falar espanhol ou inglês. O inglês a gente até arranha. Mas enfim, saberemos o que é que o currículo nos orienta nos próximos capítulos. Eu espero muito ter contribuído de alguma forma,
Se você tem interesse em ter mais informações ainda sobre o currículo Povos Migrantes, sugiro que você venha fazer parte do clube de estudos. Lá tem uma outra aula com cerca aí de 30 minutos falando a respeito do primeiro capítulo apenas. Lá também tem o resumo disponível para as meninas e tem também o mapa mental, que inclusive eu vou até te mostrar aqui. Este é o nosso mapa mental, mais o resumo que estará disponível apenas para a galera que está lá no clube de membros. Então, se você tem interesse, venha fazer parte. Se você gosta desse tipo de vídeo, se está te ajudando de alguma forma, não esqueça, deixe o seu like, que é bastante importante para mim. Se ainda não está inscrito, já é hora. Inscreva-se e ative o sininho para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que sairão por aqui no canal. E compartilhe, por gentileza, esse vídeo com as colegas sobre documentos que são importantes na nossa atualidade e que estão, inclusive, sendo trabalhados lá dentro das escolas também. Eu espero muito te encontrar no próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Tchau.